Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Hoje é dia 22 de novembro de 2024. Então, meus amigos, vamos falar um pouco da nossa realidade, por assim dizer, do motivo da escolha. Para quem quer pensar, raciocinar, né? Compreender melhor o que somos, o que estamos fazendo aqui, tudo que envolve a vida, né? No planeta Terra, a vida de todos nós, aquilo que cada um vive e etc e tal. E vamos falar aqui sobre a influência, né, e a interferência, seria a melhor palavra, a interferência dos nossos irmãos de outros planetas, né, a interferência dos extraterrestres, por assim dizer, no nosso planeta Terra. E como tudo isso ocorre, como tudo é possível, e por aí vai. Nós vamos fazer aqui como poderia dizer, a palavra me fugiu. Mas enfim, vamos passar ideias de possibilidades. Essa que é a grande verdade. Porque a verdade plena nós nunca teremos. Mas para aqueles que são espíritas, principalmente, aqueles que acreditam na matéria e no espírito, que são independentes uma coisa da outra, que o espírito é alguma coisa além da matéria. Aqueles que acreditam que quando o corpo morre, a alma vai para algum lugar, né? Para esses que acreditam que existe uma vida após a morte, fica mais fácil de compreender aquilo que vamos falar aqui no momento. Bem, enfim, a nossa conversa vai ser longa. Preparem-se, pegam o lanchezinho, bota do lado da mesa, bota a aguinha, o refresco, enfim, porque a nossa conversa, para quem quer ouvir, vai ser longa. E nós vamos começar a falar, então, dos extraterrestres malignos, aqueles que vêm para cá para abusar, para prejudicar, para se aproveitar dos seres humanos. Vamos falar das possibilidades e por quê dessas possibilidades, né? Sobre os relatos das abduções, que são muitas pessoas que sofrem essas abduções, são relatos verdadeiros, pessoas que sofrem cirurgias, sofrem colocação de chips, né? Tem um conhecido nosso do Rio de Janeiro, o Guga, que é o Gustavo, né? Ele tem um canal cujo nome do canal é Comando Lorean, que ele tem como provar, até hoje está com ele, um chip que foi colocado nele, né? Já tem alguns anos isso atrás, quando ele era adolescente. Enfim, esse chip está nele até hoje. E ele não se preocupou em retirar o chip, mesmo porque não é um chip que lhe foi colocado pelos extraterrestres voltados para o mal, mas sim pelos extraterrestres voltados para o bem. Ok? Ele tem um canal chamado Comando Lorean. E todas as terças e quintas, se eu não me engano, ele faz uma live ao vivo, onde ele fica à disposição de responder as perguntas que lhe são feitas dentro do tema que ele abre. Ok? Então esse é um deles. Fora tantos outros, né? Só que tem aqueles outros que são abduzidos por extraterrestres que abusam, que fazem experiências genéticas e por aí vai. Segundo a história antiga, né, mais antiga da Terra, que o rapaz apagou o nome desse povo, meu Deus do céu, enfim, que tem o livro de Enoque, por aí vai. Falo do relato de seres que vieram de outro planeta e que escravizaram os seres humanos aqui na época, fazendo com que trabalhassem para ele como escravos e etc e tal. Aí vem o nome eles dão o nome dos caras que comandavam essa turminha, né? Os seres humanos que abusavam, fizeram experiências genéticas, enfim, transformaram o ser natural da Terra, os seres humanos naturais, aqueles primeiros seres humanos que aqui habitavam, transformaram esses seres com as mudanças genéticas, originando assim a raça Homo sapiens,
que até então, antes dessa raça Homo sapiens, que é a raça atual, né, de toda a humanidade, segundo os cientistas e coisa e tal, os cientistas não confirmam esse acontecimento, essa diferença genética. Mas sumérios, os antigos sumérios, sim, eles têm esses relatos, registros, livros antigos, por aí vai. Falando um pouco mais sobre esse assunto, né, que essa raça veio para cá, enfim, e que mandou no planeta por muitos séculos, que já foram retirados daqui. Mas, enfim, então eles fizeram essa experiência genética, transformaram o DNA, né, dos antigos homens da Terra para se transformar no homem da atualidade, Homo sapiens. Interessante coisa que eles falam sobre o homem de Neandertal, né? Conviver com as novas raças Homo sapiens. Porém, os Neandertais foram se extinguindo com o passar do tempo, naturalmente, e o Homo sapiens foi tomando o domínio sobre a ocupação do planeta. Isso é uma coisa que os sumérios falam. Está registrado lá. Agora, vocês tinham tanta criatividade para inventar essa história, eu acho que não, né? Mas, enfim, equipamentos que eles usavam naquela época, que até hoje ninguém sabe como é que eles conseguiram determinados equipamentos, etc. e tal. Até as múmias do Antigo Egito e de outras partes do mundo receberam uma substância que era muito rara no nosso planeta e que isso já foi feito há 1000 e poucos anos atrás, quando não tinha equipamento nem tecnologia suficiente para retirar essa substância do solo terrestre. E hoje, essa substância, inclusive, é utilizada nas naves que vão para fora da nossa atmosfera, que vão para o espaço, para ver quanto é importante essa substância. E os antigos egípcios já utilizavam isso nas suas mumificações para preservar aquele corpo. De que forma eles tiravam isso da natureza, ninguém sabe. Isso encontra esses vestígios nas múmias, né, que estão espalhadas pelo planeta Terra. Então tem muitas coisas que nós não conseguimos explicar nem entender o motivo das coisas, ok? Mas sim, nós podemos imaginar o seguinte: um planeta, vocês que habitam o planeta, ele pode muito bem evoluir muito em tecnologia e evoluir muito pouco em moral, ok? Vários planetas são assim. E eu não posso afirmar para vocês se, quem sabe, nós já habitamos esses mundos onde a inteligência, a tecnologia era muito avançada, mas uma moral muito baixa, não é verdade? E nós não queremos mais viver naquele mundo, escolhemos sair desse mundo que habitávamos para vir para um planeta onde o amor fosse uma das menos, mesmo que tenha sido uma meta pequena, uma pequena ambição, nós preferimos vir para um planeta onde o amor tem o seu lugarzinho, ok? E nesse outro mundo o amor não existe. Na verdade, só existe a matéria em si, a tecnologia, o avanço e por aí vai. Não é difícil de imaginar isso, porque nós dá para termos uma ideia dessa possibilidade, uma vez que o nosso próprio planeta nós vemos pessoas com uma inteligência fantástica, mas infelizmente sem moral alguma. Então, nós vemos que isso não é impossível, ok? Então, eu acredito sim que muitos de nós saímos desses planetas com uma tecnologia muito avançada, uma inteligência muito lá em cima, mas uma moral muito baixa, e optamos para vir para a Terra. Então, cada um de nós viemos de diversos planetas. Por isso que eu acredito, tenho praticamente certeza, de que a maioria daqueles que estão aqui no planeta Terra, eu não tenho dúvida alguma, a maioria não tivemos as nossas vidas anteriores nesse planeta, não. Viemos de outros planetas, ok? É natural, é só a gente se basear na matemática. A matemática é tudo. A matemática que rege o universo para esclarecer as grandes coisas que estão escondidas. Por exemplo, na época mesmo que Jesus esteve aqui, a população terrestre batia de 300 milhões de pessoas. 250 a 350, é um número variável, né? Não chegava a 1 bilhão. Sabe-se que são pessoas? São espíritos dentro de um corpo. Não é isso? Pois bem, por isso que eu falo que o espiritismo, para quem conhece, sabe e acredita que existe a alma e o corpo, que acredita que o corpo, quando morre, a alma vai para algum lugar, vai me entender. Então, naquela época só existia,
vamos botar a média entre 250 e 350 milhões, vamos botar 300 milhões de habitantes no planeta Terra, de seres vivendo aqui. Hoje nós passamos de 8 bilhões. Eu já falei sobre isso em outras postagens que fiz, mas eu preciso falar dela agora também. Mas vamos lá. Então, hoje temos 8 bilhões. Ora, se nós, né, seres humanos, reproduzimos, biologicamente falando, a matéria, ok? Nós fazemos um filho, fazemos uma filha e por aí vai. A reprodução do corpo. Mas o espírito não fabrica espírito. Nós, de espírito, não temos a capacidade de criar um espírito. Ora, se nós não conseguimos criar um espírito, e hoje tem 8 bilhões, de onde vieram esses outros espíritos que não estavam aqui na época de Jesus? É claro que vieram de outros planetas, claro, de diversos planetas. Não só um tipo de planeta não, numa só cultura, uma certa inteligência, mas diversos outros planetas. Muitos planetas. No meio espírita nós sabemos que existem mais de 1.700 colônias espirituais em volta do planeta Terra. A mais conhecida no meio espírita é o Nosso Lar, que gerou até um filme, né? Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2. 2 filmes que estão aí à disposição, ok? Então, gente, essa é apenas uma colônia no meio de mais de 1.700 colônias. Então, por que essas colônias? Por que tantas colônias? Eu fazer uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Não bastaria apenas uma colônia se todos nós tivéssemos vindo do mesmo planeta? Bastaria uma colônia que ela fosse bem grande, porque ela é espiritual, ela não ocupa espaço na matéria, mas na espiritualidade, por assim dizer, né? Mas não bastaria uma colônia se todos nós tivéssemos vindo de um determinado planeta? Não é verdade? Então veja se meu raciocínio não tem lógica. Se existem mais de 1.700 colônias espirituais, é claro e evidente que existirão também mais de 1.700 planetas que deram a origem dessas colônias. Espíritos que vieram de 1.700 e poucos planetas diferentes e vieram povoar a Terra para evoluir, para aprender coisas que no planeta dele já não cabia mais. Não tinha mais como evoluir na parte moral. Certo? Pode ser que muitos de nós tenhamos vindo de planetas inferiores ao planeta Terra, de planetas primitivos. Por que isso? Porque alcançamos um determinado grau evolutivo e conquistamos o direito de participar de um planeta um pouquinho melhor, que é o planeta Terra. Porque o nosso planeta Terra se encontra na segunda categoria, né? O planeta de prova e expiação. Segundo a doutrina espírita, são 5 categorias evolutivas. É claro que não são exatamente iguais a todos os planetas, mas para poder discriminar ou dar exemplos, o nosso planeta se encontra na segunda categoria. Ok? É claro que o nosso planeta, na segunda categoria evolutiva, não é a mesma cultura, a mesma vida de outro planeta que também esteja na segunda categoria. Tem suas diferenças, suas culturas e necessidades, principalmente no que se diz respeito à natureza do planeta. Ok? Então vamos lá. Se nós estamos na segunda categoria, existem mais 3 acima. Nós estamos na segunda. Ok? Então pode ser que nós tenhamos vindo de planetas da segunda categoria, igual a nossa, porém, com uma inteligência muito maior, mas com uma moral lá embaixo. O nosso planeta está ainda, tem moral no nosso planeta. Imagine um planeta que a moral quase não existe. Não existe a moral. Existe somente a tecnologia, a ambição tomou um extremo, esses habitantes dominaram esse planeta, abusaram de todas as formas dos seus inferiores, daqueles que estavam, né, sob seu comando, e dominam esse planeta na tecnologia. Tem condição de viajar pelo espaço, visitar outros planetas e impor ainda nesses outros planetas certas situações, certas condições. Agora, como eu sempre pergunto, e Deus? Você acredita em Deus? Eu, respondendo para vocês, sim, eu acredito.
Mas como é que Deus poderia permitir que um espírito ou um extraterrestre vindo de um planeta muito mais avançado em tecnologia, mas com uma moral lá embaixo, viesse aqui abusar daqueles outros que são, infelizmente, que têm menos recursos? Por que será? Pois é. A minha resposta é a seguinte: sabe por que será? Porque esse que está sendo abusado aqui na Terra hoje, na verdade, deve ter habitado esse planeta, que é superior em tecnologia, e abusou de outros seres de planetas inferiores. Então, ele sofre o mesmo mal que causou ao outro. Ah, porque Deus impôs? Volto a repetir 1 milhão de vezes, falar 1 milhão de vezes para vocês, a mesma coisa. Não, Deus não castigou ele. Ele mesmo pediu para passar pela experiência desagradável que ele fez os outros passarem. É assim em tudo. É assim em tudo. Então, vem uma certa quantidade de pessoas que vem dizer para a gente o seguinte, que esses tempos acabaram, que já não pode mais, porque Deus determinou e por aí vai. Sempre botam um Deus no meio, coisa que eu também não acredito. Ok? A lei da natureza ela é plena para todos. Ninguém tem como ir contra ela. A justiça divina ela é plena. O nosso amigo Xande, já falei isso aqui em vídeo anterior, vou repetir novamente. Já botei no Facebook, vou falar novamente. O Xande falou uma coisa no programa, no podcast que ele fez com o Guga, ao vivo. Uma frase que eu vivo repetindo, vou continuar repetindo por muito tempo, porque sempre foi essa a minha frase, na minha mente, na minha cabeça, que eu sempre acreditei. E ele falou o seguinte, numa postagem que eles fizeram ao vivo, né, no Comando Loreano. O Xande falou, existe no mundo, nosso planeta, muita injustiça. Porém, não existem injustiçados. Vocês estão vendo a profundidade e a grandeza, né? Em poucas palavras, resumindo o que vem a ser Deus? É isso que eu resumo. A pessoa pode se achar sofrendo alguma coisa injustamente, mas não é injusto. Nunca foi, nunca será. E depois, nós é que pedimos para passar por determinadas coisas, porque sabíamos que seria melhor para nós. Então, se você veio de outro planeta, né, diferente do meu, e está aqui encarnado nesse momento, você, quando desencarnar, tu não vai para a mesma colônia espiritual que a minha. Você vai para a tua colônia espiritual, porque é na tua colônia espiritual que tem o comando maior sobre a moral, sobre a cultura. E na tua colônia você compreende isso mais facilmente, entende mais facilmente. Você vai retornar ao meio dos seus entes queridos, daqueles com quem você conviveu em diversas vidas passadas. Isso é necessário para que você possa o quê? Compreendê-los mais facilmente. É claro que você vai compreendê-los muito mais facilmente do que você compreender uma pessoa estranha a você. Aceitamos as coisas com mais facilidade as pessoas que nós conhecemos. Aqui na Terra é assim. Imagina na parte espiritual. Se você fosse, né, retirado aqui desse planeta Terra e fosse habitar uma outra colônia onde para você todos são estranhos a você. Você não conhece ninguém. Você vai duvidar de tudo e de todo mundo, é claro, é evidente. Tu não vai acreditar em nada que te fala. Você não conhece as pessoas. Não é verdade? Mas desde que você reconheça alguém de vidas passadas, que já compartilhou com você das suas dificuldades, passou contigo pelas mesmas experiências, sofreu as mesmas coisas, a mesma cultura, o mesmo entendimento, você sim, a esse você vai entender e vai sim compreender. Então, meus amigos, se existem extraterrestres que vêm aqui abusar, é claro que existe. Pode ser sim, né, que alguns ufólogos e espíritas falam, etc. Que esses extraterrestres malignos, né, principalmente dizem que os greys, aliás, na classe dos greys, existem várias categorias evolutivas, tá? Existem os piores, os médios e os melhorzinhos. É assim que eles dizem. Eu não estou aqui para dizer se é verdade ou é mentira. Mas pode ser sim que na nossa galáxia eles já tenham sido impedidos de continuar. Por quê?
Porque daqueles que estavam abusando, não é mais justo abusar. Porque esses, os quais eles abusaram, já conseguiram se reparar, já conseguiram deixar de cometer os mesmos erros que faziam. Então eles não vão ser mais atingidos mesmo, porque Deus não permite. Deus não permite pela lei universal, a lei de justiça de Deus, que ela é divina. A lei de justiça de Deus não está aqui para a terra, não está aqui para o bairro pobre, não está aqui para o bairro rico, está para todo o universo. E as pessoas pensam que os maus têm um poder fantástico de prejudicar os inocentes. Quanto absurdo! Não tem esse poder. No livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, por aí vai, fala uma coisa bem clara. Os espíritos inferiores sofrem uma influência irresistível dos espíritos superiores. Entendam, gente, quando eu falo de extraterrestre, estou falando do espírito que está dentro daquele corpo. Ele é o espírito ali dentro. Ele não é diferente da gente. Na sua formação nuclear, ele é um espírito, tanto quanto nós somos. Ele está mais evoluído, mas não deixa de ser um espírito. Ok? Mais evoluído que tecnologia, talvez, e moral, quase nenhuma. Mas seja como for, ele sofre uma influência irresistível. E Kardec reafirma a pergunta ao espírito nesse livro e pergunta assim: mas ele não pode se refutarem, se negarem a cumprir com aquilo que o espírito superior lhe ordenou? O espírito lhe responde a Kardec em uma só palavra. Em uma só não, em três, né? Eu lhe disse, irresistível. Gente, se é irresistível, como o espírito pode abusar de alguém injustamente? Me explica. Das duas, uma. Ou Deus não existe, ou é tudo mentira. Se Deus não existe, eu não sei como esse universo foi criado, porque para criar um universo, para criar tudo que a gente vê, olha para o céu e vê, tudo, não precisa olhar para o céu, só você pode olhar para a terra também, para as coisas que têm vida na terra, e até as coisas que não têm vida. Para criar tudo isso aí, não pode ser eu nem você, nem pode ser tão burro assim. Só pode ser uma inteligência. Podemos não compreender essa inteligência, exatamente como na época a nossa inteligência é pequena ainda. Mas dá para a gente ter uma ideia daquilo que ele não pode ser. Ele não pode, esse ser, ou essa inteligência, não pode ter uma inteligência tão fantástica para criar tantas coisas da forma que vemos e que conhecemos, sem se preocupar com as coisas mais importantes, que é a sobrevivência da sua criação. A continuidade, a felicidade, o bem-estar e por aí vai. Então, meus irmãos, como podemos, aceitar essas coisas que as pessoas nos falam? Ah, porque esses seres abusaram, vieram aqui e abusaram. Esse termo abusar é alguma coisa como se fosse injusto. Não existe justiça no universo. Não existe. Tem um conto, já botei numa postagem anterior aqui, que André Luiz nos conta sobre o resgate de 2 espíritos no umbral pesado, onde um ministro do umbral, de nome Gregório, comandava aquele umbral. Ele era um ministro que ele atuava da seguinte forma: quando o ser humano desencarnava, principalmente aqueles seres humanos que praticavam muitos crimes, muitos abusos, que abusavam dos outros de todas as formas, ele é que julgava esses desencarnados. E ele condenava. Ele sempre condenava, claro. Ele vai julgar o cara que fez besteira. O cara que fez besteira não vai ter absolvição nunca. Então, ele condenava e aprisionava esse espírito, abusando da energia, sugando a energia desse espírito em favor dele próprio. Porque a energia do medo e do pavor alimenta a negatividade. Olha quantas informações nós temos atualmente na internet sobre o medo, o que gera. Para onde vai a nossa energia do medo? Ok? Vai alimentar exatamente a energia negativa daqueles que querem abusar a cada vez mais.
Enfim, era assim que ele se alimentava e que ele ficava com cada vez mais poder e forças negativas. Bem, enfim, André Luiz, mais seu instrutor e um colega, foram resgatar esses dois espíritos e depois de terem resgatado esses espíritos, foram descobertos. E esse ministro, que era o responsável por aquele umbral, era o que mandava, sabendo da história, foi interpelar os três, André Luiz, seu instrutor e seu colega, na saída da cidade. E nesse momento, André Luiz, que era um aprendiz, e seu colega ficaram amedrontados e com medo, por conta do poder desse ministro Gregório tinha. Né, o poder, a energia que ele tinha era muito forte. E André Luiz ficou tremendo de medo e seu colega também. Mas seu instrutor, que tinha um padrão vibratório e conhecimento muito maior do que André Luiz, falou para André Luiz e para o seu colega: não se preocupem, está tudo sob controle. E os dois, André Luiz e outro, se borrando, né, de medo, claro. E Gregório, que era o ministro do Umbral, falou: vocês soltaram 2 prisioneiros meus e agora vocês não vão mais sair da cidade. O poder energético que ele tinha talvez pudesse, né, impedi-los de sair daquela cidade. Bem, enfim. Mas então, esse ministro do mal, do Umbral, o Gregório, ele já estava há mais de 500 anos vivendo e comandando essa cidade, que ele próprio criou. Enfim, mais de 500 anos, não foram 5 dias nem 50 dias, mais de 500 anos comandando esse umbral. E o instrutor de André Luiz, conversando com esse ministro Gregório, em dado momento, no meio da conversa, ele fala: olha, só tem uma coisa, você quer nos aprisionar aqui, tudo certo, mas tem uma pessoa que quer falar contigo. Olhe para trás e você verá quem é. Quando ele olha para trás, ele vê que era a mãe dele da última vida que ele teve aqui na Terra. Então Gregório, ao ver a sua mãe, se colocou em prantos e pedindo perdão e chorando, pedindo perdão à mãe dele pelas coisas que ele havia feito. E daí ele foi resgatado daquele ambiente, foi retirado daquele umbral que ele comandou durante 500 anos, não foi pouco tempo, e foi retirado. E com certeza aquele umbral sob o comando dele se extinguiu, por assim dizer, ou se dispersou, né? Mas seja como for, ele foi retirado dessa forma. Não obrigado, mas convencido pela energia da sua própria mãe. E quando André Luiz pergunta ao seu instrutor como isso pôde ocorrer, eu não imaginava que isso pudesse acontecer. O instrutor dele fala para ele o seguinte: nós não viemos aqui resgatar apenas aqueles 2 espíritos, mas a nossa missão principal era resgatar esse ministro, o Gregório, porque o tempo dele fazer mal já deu, não cabe mais. Ele já está no tempo de se modificar. Porque aqueles a quem ele, achou que abusou, maltratou e coisa e tal, fizeram por merecer passar pelas mãos desse justiceiro. E esses outros que vão ser todos eles libertados, já aprenderam, pagaram um preço caro pelo que fizeram, mas escolheram. Mas Deus, por sua misericórdia, ordenou que todos fossem libertos. Agora é o tempo de Deus. Então, gente, vocês acham que há alguma possibilidade, né, de alguém abusar de você? Se realmente consegue acreditar nisso, só vão fazer contigo aquilo que você permitir fazer. Ah, mas peraí, eu não permiti que o cara me xingasse. Mas quando você ficou irritado porque ele te xingou, você passou a permitir. Porque se ele te xingar e você não se incomodar, você não foi xingado e você não permitiu. Os espíritos que estão desencarnados estão abusando da gente, nos fazendo fazer uma porrada de coisa errada. É verdade ou é mentira? Às vezes nós temos atitudes inadequadas que nos vergonhamos até de compartilhar com alguém. Não é verdade? Quantas vezes? Será que a gente tem coragem
de conversar com o teu pai, com a tua mãe, com um colega, com um amigo, com a pessoa que você mais ama aqui na Terra, e falar a tua intimidade dos teus erros, o teu erro mais grave, tu vai ter essa coragem de dividir com alguém? Duvido. Pouco provável, muito pouco provável. Agora, você vai ter a coragem de, se for possível, ficar em frente de Jesus Cristo, ficar em frente de Virgem Maria, ficar em frente de Deus. Você não vai ficar nós tão cedo, não. Mas se fosse essa possibilidade, você teria medo ou vergonha de falar para Jesus, falar para a Virgem Maria, falar para Deus dos teus erros mais macabros, das tuas coisas mais absurdas que você praticou contra alguém? Ou contra você mesmo? Você teria vergonha de falar com eles? Eu acho que não. Acho que não. Sabe por que você não teria? Porque na frente de Jesus, de Virgem Maria, de Deus, você tem a certeza absoluta que eles vão te ajudar. Você tem a certeza absoluta que eles não vão te julgar, não vão te condenar. Tu tem essa certeza? Será que tu não tem? Eu tenho. Eu tenho a certeza absoluta. Se estivesse em frente de Jesus Cristo, duvido que ele ia me julgar, duvido. Não tenho esse medo não, porque eu sei que ele ia fazer de tudo para me ajudar. Virgem Maria também, e Deus também. E muitas vezes nós não estamos nem na frente de Jesus, nem de Virgem Maria, nem de Deus, e eles estão fazendo tudo para nos ajudar. Tudo. É que a nossa cegueira, as ilusões do mundo, infelizmente, nós nos deixamos levar, né, pelo poder mandar. A pessoa fala assim, eu não tenho poder, não sou milionário, não sou presidente disso ou daquilo, não sou governante disso ou daquilo, eu não tenho esse poder. Mas e aquele que você tem sobre as crianças, sobre seus filhos, sobre seus dependentes, seja eles quais forem? O poder que você tem sobre um cachorro, sobre um gato, como você usa esse poder? Como usamos o nosso poder sobre isso? Quantas vezes abusamos desse poder? Impondo coisas absurdas, maltratando, castigando, batendo. Então nós sempre teremos o poder sobre alguma coisa, sobre alguém. Saber usar o poder é bem diferente. Poucos sabem usar o poder. Bem poucos. Jesus tinha o poder de muita coisa e não usou o seu poder. Ele não usou o seu poder para evitar a crucificação, não usou o seu poder para não ser espancado, não usou o seu poder para não ser traído. Todo o poder que ele usou foi para mostrar o amor. Só o amor. E por conta do seu poder, do amor, ele se deixou levar ao assassinato. Se deixou levar a ser preso, passar pelo que passou, como, por exemplo, para que nós entendamos que aquilo que a gente reclama de injustiça, de maldades, não chega aos pés daquilo que ele passou. E se ele pôde passar por coisas bem piores, por que nós não podemos passar por coisas bem menores? Pela injustiça, pela injúria, pela calúnia, pelas mentiras, pelos abusos. Nós abusamos de alguém, mas nós também fomos abusados. Não é verdade? De alguma forma. Às vezes nós encontramos na nossa vida, desde que nascemos, o abuso dos pais, às vezes o abuso de um professor, do avô, da avó, do tio, do vizinho, do colega, dos outros colegas de turma, né? E será que nós soubemos lidar com esses abusos? Com certeza não. Com certeza não. Principalmente na infância. Principalmente. Quando a nossa cabeça está se formando em ideias e pensamentos. Mas a cultura, a educação do nosso planeta ainda é muito precária. Ela nos impulsiona a aceitarmos certas coisas como uma coisa natural e normal, quando não é. Não é natural, não é normal. Ok? Então, quando nós chegamos na fase adulta, temos condições de discernir. Mas muitos de nós nos deixamos levar ainda
pelas opiniões sociais, para nos sentirmos no meio daquele grupo que queremos ficar, que queremos nos sentir como eles. Seja o grupo que for, nos deixamos levar pelas convicções dos outros. E quando nós damos por conta, já é tarde demais. Então sofremos dessas influências dos humanos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas e daqueles que estão fora do corpo. Precisamos parar para pensar sobre tudo isso e questionarmos com a nossa cabeça isenta de preconceitos, de predisposições, de ideias, que ouvimos alguém falar. Tudo que a gente ouve dos outros é bom para refletirmos. Se a gente acha que é uma coisa sensata e lógica para nós, colocarmos em nossa vida, não porque o outro falou, não porque o outro é uma pessoa pública conhecida, é um médico famoso, é um engenheiro famoso, é um político famoso, é não sei quem famoso, mas esse famoso também erra, também se engana. Você não vai ser certo em tudo, mas o outro também não. Então, gente, tudo que acontece contigo, comigo, com o planeta, está dentro de um plano superior. Sabe por quê? O bem, ele existe? Será que ele pode dizer que o bem existe? Será que ele pode dizer que o mal existe? Bem, vamos pensar da seguinte forma: o bem e o mal, né? Quem será mais forte, o bem ou o mal? Quem criou tudo isso? Tudo que foi criado é bom ou é ruim? Se nada existisse, seria bom ou ruim? Bem, se nada existisse, nós não estaríamos aqui. Não é verdade? Para discutir nada. Se ele existe, a existência é boa. Se a existência é boa, porque a criação só pode ser boa. O bem não pode criar o mal nunca. Ora, se o bem criou tudo, inclusive os ignorantes, as possibilidades, ele está, querendo ou não, se o mal existir, coisa que para mim não existe, ele está acima do mal. Então, se o mal existe, para alguns, existe, para mim não. Mas se ainda que ele existisse, quem o criou foi o bem. Se o bem o criou, o bem tem poder maior do que o mal, porque o mal nada cria. Não é verdade? O mal não criou nada, mas foi o bem. Então, o poder maior do bem. Então, não tem a menor possibilidade, não tem, de haver uma injustiça no universo, no planeta Terra, onde quer que seja. É claro que nós estamos começando nessa geração a desvendar coisas que nossos avós não se preocupavam com a vida em outros planetas, com extraterrestres. Meu avô, meu Deus do céu, meu avô morreu em 1970, com 68 anos de idade, se não me falha a memória. Eu já passei da idade do meu avô, eu estou com 69. Estou vivendo um ano a mais do que meu avô, né? Interessante. Mas naquela época, extraterrestre, em 1969, 70, era uma coisa tão ficção, que ninguém se preocupava com isso, não. Aqui no Brasil, que eu sou brasileiro, a preocupação era de viver, falava-se muito da política militar, né, porque era a ditadura, dos contraventores, dos terroristas, enfim, das confusões políticas. Era o que mais se falava na época, mas ninguém falava quase nada sobre extraterrestre. No meio espírita se estudava o espiritismo ainda ali naquela época, tem 50 anos atrás, não é isso? 54, 70, 30 com 24, 50 anos atrás, 54 anos atrás. Era o espiritismo, ele estava a ser aqui no Brasil praticamente dando suas primeiras caminhadas. Hoje o espiritismo está amplamente divulgado, pessoas que são de outras religiões frequentam também o espiritismo. E naquela época não era assim, claro que não, claro que não.
Eu lembro com 8 anos de idade, a minha mãe falava para mim assim, porque o meu avô já era espírita e eu não fui batizado, por conta que minha mãe também não quis batizar a gente. Mas ela falava para a gente assim, olha, quando perguntarem na escola qual é a religião de vocês, vocês falam que são católicos. Se bem que a gente não frequentava era nada, né? Religião alguma, nem espiritismo. Meu avô que toda hora, todo dia às 6 horas da tarde, ele ligava a rádio Rio de Janeiro, que é AM 1400. Ela hoje você pode ouvir ela em qualquer parte do Brasil, né? Através do YouTube, etc e tal, pela internet. Mas naquela época era só no Rio de Janeiro. E meu avô botava ali e ficava estudando aqui sozinho. Não teve um filho, nunca vi um filho, nem minha mãe, nem ninguém, sentado do lado e fazer companhia para o meu avô. Nem minha avó tinha pavor disso. Falar de espírito para minha avó era uma coisa absurda mesmo, porque ela teve um problema seríssimo na sua infância, ok? Mas vamos lá. Então meu avô era sozinho. E minha mãe não frequentava nada, porque meu avô não lembro dele frequentar centro espírita algum. Ele fazia aquele culto dele sozinho, todo dia às 6 horas. E minha mãe falava pra gente, ó, se perguntar, vocês falam que são católicos. Para evitar problema. Porque éramos, eu tinha 8 anos, em 1960 e pouco, nasci em 55. Então bota aí 8 anos, né? 55 em 63. A gente tinha que falar que era católico, porque senão iríamos ser discriminados na escola e perseguidos, e tinha esse negócio. Hoje não tem mais, não tem mais. Alguns anos atrás, em 1970, dali em diante, o espiritismo era perseguido pelos crentes, pelos presbiterianos e, além da igreja católica, essas outras religiões falavam que o espiritismo falava com capeta, com satanás, com o diabo, cacete a quatro, né? Hoje já não é assim. Hoje a gente vê evangélicos falando sobre espiritualidade. Não fala da forma que o espírita fala e vê. E vê não, né? Que o espiritismo conhece. Mas fala que nós temos que preservar a nossa espiritualidade. Já estava usando muito a palavra espiritualidade, que era usada só no meio espírita. O pessoal das religiões afrodescendentes, né, vou botar assim, que vieram da África, o candomblé, a quimbanda, a umbanda, hoje se dizem espíritas. Mas nem sempre foi assim, ok? Mas hoje eles se denominam espíritas, porque eles viram uma grande afinidade sobre o trabalho deles, a coisa que eles fazem, e, enfim, por motivo de perseguições, que eles eram muito mais discriminados do que o espírita, do que a religião espírita, né? Eles eram muito mais perseguidos por causa dos tabus, por causa dos seus procedimentos religiosos de matar animais, botar nas encruzilhadas, vela, frango, cacete a quatro, e botar cachaça, essas coisas todas. Então eles eram muito mais discriminados do que o espiritismo, porque o espiritismo não ter essa proposta. Enfim, e acharam por bem então se discriminarem como espíritas. Então nós vemos que hoje, na atualidade, o mundo está todo voltado para extraterrestres, habitação em Marte, a exploração de Lua, de Júpiter, de Saturno e por aí vai. Né? Há a possibilidade de vida em outros planetas. Né? Então tudo isso está sendo uma grande especulação da parte de muitos, e bem poucos fazendo um trabalho sério sobre os relatos de objetos voadores não identificados, de discos voadores que caíram no planeta. Outros alegam que vocês têm uma tecnologia muito grande, jamais conseguiriam ser abatidos. Bem, enfim, é tudo especulação, porque ninguém tem prova de nada, ninguém prova nada, ninguém garante nada. Não é verdade? Mas o fato dessa possibilidade existir vida em outro planeta, isso é praticamente um fato que não tem quem possa ir contra. Mas existe interessante coisa, que tem cientistas da atualidade, né, famosos no Brasil e no mundo também, que duvidam da possibilidade da vida em outros planetas, a vida como compreendemos na Terra. A vida de um ser inteligente,
Eles discordam, acham que a vida, na cabeça dele, pode haver a vida orgânica, a vida material, mas não de ser inteligente, que é muito complexa para existir, na cabeça deles. Mas é a coisa mais absurda, eu não sei como é que eles podem, quer dizer, chegaram a um grau de inteligência, mas ao mesmo tempo de burrice. Porque desde que haja possibilidade, desde que haja vida num planeta que é o nosso, por que não poderá haver no outro? Pergunto eu. Aí tem um cara aí, que eu não vou citar o nome dele não, que ele é muito famoso, que ele fala, porque para a vida se formar aqui na Terra foi muito complexa, os estudos mostram que devia ser essas combinações que são praticamente impossíveis. O que há de impossível no universo? É o que ele pensa, né? É como fiz uma postagem antes aqui do Livro dos Médios. Aquilo que você acredita nisso, fala, porque é, e ponto final. E fecha os olhos para o resto. Desde o momento que haja vida num planeta, por que não haverá no outro? Desde o momento que no nosso planeta tem a prova irrefutável de dois tipos de vida, poderíamos dizer assim, distintas. Ou seja, vamos lá, dos animais que vivem na terra e dos animais que vivem dentro d'água. O animal que vive na terra não consegue viver dentro d'água. E vice-versa. O que vive dentro d'água não consegue viver na terra. Ok? Eu falo viver. Até os animais que vivem na água, como alguns, precisam do oxigênio para respirar, como a baleia, o golfinho, o boto e tantos outros. Mas existe aquele que tira o seu oxigênio somente da água. Se você pegar um determinado peixe, a maioria deles, e botar na terra, ele vai morrer. Sufocado do oxigênio nos seus pulmões. Não vai conseguir tirar oxigênio do ar, não vai. O corpo dele não foi preparado para isso. E você pega um animal e joga dentro da água, ele vai morrer afogado. Porque também seus pulmões não conseguem tirar oxigênio da água. Não é assim? Então nós temos aqui um exemplo básico de duas vidas distintas, habitando o mesmo planeta. Por que não poderá haver um outro planeta onde exista algum ser que viva no oceano de nitrogênio? Um outro ser vivo que viva nesse outro planeta, onde a sua atmosfera seja completamente de ar rarefeito, sem oxigênio. Um ar ácido. E por aí vai. Por que não? Pergunto eu. Ora, para que Deus iria criar um universo? Só na nossa galáxia existe mais de 200 milhões, se eu não me engano o número é esse, de sistemas solares. Mais de 200 milhões de sóis. Agora, cada sol tem em torno de si um determinado número de planetas que circundam em volta desse Sol. Alguns sóis têm um planeta, 2, 3, 4, 5, 10, varia muito. Às vezes o sistema binário, que eles chamam, parece sistema binário, é um sistema onde existem dois sóis e vários planetas circundando esses dois sóis. Interessante coisa. Mas existem vários tipos de sistemas solares. Ora, para que essa inteligência suprema criou tudo isso para haver vida só num planeta? Me expliquem. Não é verdade? Pois é. Então eu acho que a grande queda desses cientistas da atualidade, vocês viverem até lá, não sei, sobre as suas ideias de que não tem como haver vida fora da Terra, que é quase impossível, a grande queda deles vai ser quando um extraterrestre pousar uma nave e der entrevista para todo mundo. Aí eles vão passar, né, vergonha. Essa possibilidade de acontecer isso ela é fato, é grande. Já aconteceu em tempos passados na Terra. Nós temos nas cavernas, no Egito, nas escrituras sumérias, que são as antigas, desenho de naves extraterrestres, né? Desenho de seres com equipamento, né?
espacial para poderem respirar aqui, porque a substância que ele precisa para sobreviver não é a substância do nosso planeta, do ar do nosso planeta, enfim. Está lá tudo desenhado, mostrado. Mas por que eles se apresentaram naquela época, se fizeram presentes e não fazem agora? É um questionamento. A pessoa pega, aparecer naquela época, agora não. Gente, porque naquela época eles eram bem recebidos. Quanto maior é a ignorância do ser, mais fácil é a manipulação desse ser. Vocês estão entendendo? Se você pega uma criança, olha bem, vou explicar uma coisa para vocês. Pega uma criança, ensina ela, desde pequena, ela está ali. Ela não tem conhecimento de merda nenhuma. Você ensina ela a fazer um café. Estou dando aula, uma coisa bem simples para a gente poder entender. Ensina ela a fazer café, uma criança. Ensina ela como fazer um café, botando água fria. Não é água quente, não. Bota água fria, passa ali, sai aquele café aguado, e ela vai tomar, eu vou acostumá-la a tomar um café desse jeito. Ela vai crescer, eu vou morrer, e ela vai continuar a tomar aquele café daquele jeito, botando água fria, porque ela aprendeu quando era criança. E não consegue ver de outra forma, só consegue ver desse jeito. Ok? Então vamos lá, você entendeu isso? Agora vamos supor que eu pegue uma criança que já saiba fazer o café de forma diferente, que esquente uma água, que ferve uma água para passar o café. Ok? Já tem um entendimento maior. Eu vou poder ensiná-la a fazer com água fria? Ela vai rir da minha cara. Vai falar que vai ficar sem gosto. E fica sem gosto, é claro. Fica aquela água escurinha, mas sem gosto algum. Então não tem como me ensinar uma coisa ultrapassada, que eu já sei que não vai dar certo. Então os espíritos, esses extraterrestres, que não deixam de ser espíritos em outros corpos, vieram no momento que eles podiam ensinar, ajudar na evolução daqueles seres que estavam aqui. Porque sabia que esses seres iam conseguir botar alguma coisa na sua vida em prática para desenvolver na tecnologia mais rapidamente, para terem uma condição de vida um pouco melhor. E sabia que eles não ofereciam perigo algum. Não ofereciam perigo algum. Aceitavam as coisas com facilidade. Se eles virem agora, o que vai acontecer? Ó, Jesus veio há 2024 anos atrás aqui, não como extraterrestre, mas como um ser de luz. Né? O que aconteceu com ele? Porque os seres humanos, na época, já estavam com uma inteligência certa, né? Não grande, mas um determinado condição de inteligência, de fazer condenações, de julgar, de dar preferência a isso e aquilo, porque deram preferência à matéria, ao poder, e à moral que se dane. E se aparecesse hoje os extraterrestres aqui? Como eles seriam tratados pela inteligência que nós temos? Seriam repudiados por muitos. Ia ter países que iam tentar aniquilá-los, jogar bomba, jogar arma, e por aí vai. Ia ter pessoas fanáticas querendo expulsá-los. Não é verdade? E que certeza você tem do poder que eles têm sobre nós? Hoje nós temos como ter medo de tecnologia de armamento. Na época das cavernas, os seres tinham medo de quê? Eles tinham medo de alguma coisa. Tudo que vinha do céu para eles era coisa de Deus, do maravilhoso, era o divino. Eles adoravam tudo, tudo que lhes viesse do céu. Por isso eram facilmente manipulados por outros extraterrestres, né? Por assim dizer. Mas era assim. E hoje? A condição de nós podermos raciocinar um pouco mais, discernir, vai nos levar para certas situações complicadas. Então, por isso, não há necessidade alguma, na minha cabeça, de se fazer ele presente, não. Nem daqui a 100 anos. Estão falando, Chico Xavier, na época, se enganou, coitado. Fez uma menção no programa Pica-Fogo que os seres extraterrestres iam se aparecer aqui em massa, 50 anos depois daquela publicação dele, desde que não houvesse uma terceira guerra mundial. Não aconteceu guerra mundial e eles não apareceram. Aí tem alguns especuladores que falam, está aparecendo, olha só, nunca apareceu tanto. Eu
Me nego a recusar nisso, que nunca apareceram tanto. Sempre apareceram muito, muito mais talvez do que agora. Só que não havia como registrar. Não existiam câmeras que pudesse registrar celular. Hoje, qualquer um que tem um celular, tira foto do céu, filma, o que quer. Mas não era assim antigamente. E por não ser assim antigamente, eles tinham mais facilidade de vir aqui ajudar mais, fazer muito mais do que fazem agora. Porque agora eles têm receio de serem registrados, serem mal entendidos. E serão mal compreendidos muito deles. Nós fomos aqui, tem um registro de extraterrestres que vieram e abusaram. Pintaram o cacete a quatro. Hoje não temos mais isso. Da forma que era antigamente. Ainda acontece, esporadicamente, né? Nós sabemos de casos, eu estava agora há pouco tempo assistindo no YouTube mesmo, uma mulher, isso foi 2000 e... foi recente, 2000 e pouco, 2000, depois do ano 2000, que ela teve a filha dela sequestrada por extraterrestre. É claro que esse extraterrestre não era do bem, nunca foi. Numa cidade, lá no Canadá. Aliás, tem um filme que fala sobre isso. A mulher é uma psicóloga, que ela precisou de ajuda. E naquela cidade onde ela morava, muitas pessoas estavam passando pelo mesmo problema que ela estava passando, com o extraterrestre. Que fizeram o cacete naquela cidade, fizeram com que um cara matasse a própria esposa, matasse o próprio filho e se matasse, fizesse que o próprio marido dela se suicidasse, sequestraram a filha dela, na presença de um policial que estava de vigília na porta da casa dela, e aquela entidade escura apareceu sobre a casa e arrebatou a filha dela, e ela foi acusada como se ela tivesse sumido com a filha, com uma coisa impossível de ser. Enfim, isso está registrado até num filme. Isso foi agora há pouco tempo. E como nós podemos acreditar que esses caras que estão voltados para o mal são totalmente impedidos? Não são. Eles conseguem de alguma forma, alguma brecha. Essa que é a verdade. Mas se isso acontece de vez em quando, é porque quem passa por isso sabia que ia passar, pediu para passar pela mesma coisa que fez os outros passar. É assim que eu vejo as coisas. Eu não consigo ver de outra forma. Eu não acredito na injustiça. A minha vida mesmo, toda ela, desde que eu nasci até o dia de hoje, as coisas que eu passei foram coisas que eu tinha que passar. Os erros que eu cometi foram erros que eu poderia ter evitado. Quando eu desencarnar, eu vou entender o motivo de muitas coisas. Mas se eu cometi erro, é porque aquela coisa do erro ainda estava dentro de mim como um determinado prazer. Eu também não sei se foi colocado em mim, também tenho minhas dúvidas. São muitas coisas que eu tenho, muitas perguntas que eu tenho realmente, e para poucas respostas. Mas para a resposta que eu tenho, as poucas, já conseguem me ajudar bastante, e quase me são todas elas suficientes. Porque eu sempre tento ver as coisas na vida, na minha vida e fora da minha vida, no cotidiano da vida em si, na Terra, sempre com Deus. Se tem justiça, se não tem. E como eu acredito na justiça de Deus, eu não consigo ver injustiça no mundo todo. Não consigo ver. Eu consigo ver a necessidade das coisas. Primeiro, porque eu vim de um planeta que não é o mesmo planeta que vocês vieram. Eu passei por experiências que vocês não passaram. Não quero dizer com isso que as minhas experiências são mais nobres, melhores ou piores do que a que vocês tiveram. Mas foi de onde eu vim. Apenas isso. E de onde vocês vieram. Apenas isso. Eu não tenho dúvida alguma, eu tenho certeza que quando eu desencarnar, eu vou retornar para a minha colônia e passarei pela mudança de estado de coisas, ou seja, sair do estado físico para um completamente espiritual,
de acordo com aqueles outros espíritos do meu planeta também passaram. As perturbações espirituais, os sofrimentos, os entendimentos, os desequilíbrios, tudo isso aí vai ser de acordo, né, com tudo que meus irmãos de diversas vidas passaram, são os meus parentes mais antigos, né? A minha família espiritual. Eu tenho a minha família espiritual, você tem a tua. São 1.700, no mínimo, famílias espirituais no planeta Terra. Bem, vamos fazer uma conta um tanto rápida aqui, meio que errada. Mas dá para a gente ter uma ideia. Se existem 8 bilhões de seres na Terra, encarnados, eu pegar e dividir isso por 2, né? Vão dar 8 dividido por 2 dá 4 bilhões. Se eu pego esses 4 bilhões e divido por 10, vai dar 400 milhões. Não é isso? Então, basicamente, aproximadamente cada colônia espiritual tem 400 milhões de espíritos que vieram de um determinado planeta. Isso é para nós termos uma ideia do tamanho da nossa colônia espiritual. Ok? 400 milhões. Então, se você se basear nisso, em 400 milhões, dá para a gente ver que é o dobro da população do Brasil. Porque a população humana do Brasil está em 200 e poucos milhões. Então, o planeta que nós viemos, nós vamos nos unir aproximadamente a 400 espíritos familiares nossos. 400 milhões. Dá para se entender que essa nossa colônia não é apenas o ambiente interno, mas ela se compreende pelo o entorno. O que é o entorno da colônia? É a parte umbralina, a parte de dor e sofrimento. Vamos botar assim. A parte de transição da vida material para a espiritual. Ok? Essa parte de transição da vida física aqui para a parte espiritual, para a tua colônia, se chama umbral. Quanto tempo você vai passar nesse umbral, não sei. Eu não sei quanto tempo eu vou. Talvez eu passe algumas horas, minutos, não sei. Talvez eu passe alguns dias, anos, séculos, não sei. Eu não tenho a menor ideia. Mas isso tudo compreende a minha necessidade da minha família espiritual, da minha evolução pessoal, como filho de Deus, querendo ou não. Ok? Essa é a grandeza que nós conhecemos um pouco, que passamos a conhecer um pouco agora. Sabe que você faz parte de uma família espiritual de 400 milhões de pessoas, de 400 milhões de espíritos que vieram de algum outro planeta, seja ele qual for, um planeta primitivo, um planeta de prova e expiação, onde a moral não exista quase nenhuma, ou de um planeta superior, que você não acompanha o desenvolvimento, que é o caso dos exilados de Capela. Mas saiba que de onde você veio, da forma que você veio, foi escolha tua, reencarnar aqui na Terra. Se alguém te impôs isso, se existe uma imposição, então Deus pune, então Deus castiga. Então Jesus mentiu para a gente quando nos falou que devemos perdoar não somente 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Me baseando nessa afirmativa de Jesus, do comportamento que deveríamos ter, me baseio para ter uma ideia do perdão de Deus, que será e deve, e é muito maior do que esse tipo de perdão que Jesus nos aconselhou, 70 vezes 7. Será assim, Deus não castiga, nem condena, nem impõe. Nos dá a liberdade de escolher. E se estamos aqui é porque escolhemos. Se as coisas difíceis estão te acontecendo, se na tua família tem problemas, se você passa por dificuldades, não adianta você querer botar a culpa em Deus, querer botar a culpa no teu patrão, no teu empregado, nos seus parentes, nos seus amigos, vizinhos. A culpa é tua. Se há um culpado sobre tudo que você vive e passa, é você mesmo.
pelas escolhas que tu fez, pelas decisões que tu tomaste, pela aceitação que tiveste de certas coisas. Mas não se esqueça que você também aceitou coisas boas, que você fez coisas boas, que você está passando, pelo que está passando, por misericórdia de Deus, te dando a oportunidade de crescer. Se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, você estará se transformando. Sabe? Se transformando e aproveitando. Porque na maioria das vezes nós passamos pela vida e não aproveitamos a dificuldade. Sabe, essa pandemia, para dar exemplo, o que é aproveitar a oportunidade? Essa pandemia botou muita gente despedida na rua, desempregada. E muitos desses empregados, um número reduzido, é claro, se reinventaram e começaram a desenvolver um outro tipo de atividade que pudesse lhe dar condições de sobreviverem. Porque todo mundo precisa comprar as coisas, se alimentar, né? Pagar suas contas. Então algumas pessoas se reinventaram e criaram coisas novas e que estão hoje, na atualidade, ganhando muito mais dinheiro do que ganhavam antes da pandemia. Muitos eram empregados, hoje já não são empregados, trabalham por conta própria pela coisa que aprenderam a desenvolver. Então é mais ou menos isso, é pegar o limão e fazer uma limonada. Não é fazer cara feia e chupar o limão, não. Vocês entenderam? Então é nas dificuldades que nós temos as maiores oportunidades. Nós sabíamos disso antes de reencarnar, portanto pedimos para passar pelas dificuldades para avançar mais rapidamente. Mas chegamos aqui e nos deixamos levar pelas influências, pelas opiniões e não aproveitamos as oportunidades. Não é verdade? Então é isso, minha gente. Falei para vocês que a nossa conversa ia ser um pouco longa e foi um pouco longa. Estamos aqui há 1h07. Espero que vocês consigam entender um pouco ou pensar sobre isso. Que os extraterrestres malignos existem. Abusaram. Até quando for necessário. Certo? Quando vai parar, não sei. Posso dizer para vocês não. E nem tampouco acho isso importante. Mas já não abusam da forma que abusavam. Ok? Porque existe uma justiça. Não se esqueçam. Não se esqueçam nunca. No mundo existem muitas injustiças. Muitas injustiças, mas não existem injustiçados. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos nós. Que Jesus, esse nosso mestre querido, nos ajude para fazermos coisas melhores. Que a nossa Virgem Maria, Mãe de Jesus, que nos adotou a todos como sendo seus filhos do coração, possa sempre nos receber na pátria espiritual, em seus braços amorosos de mãe. Que assim seja. Até a próxima.